Se ao comer açúcar em excesso, você já percebeu cansaço, abatimento, falta de memória, mais lentidão cerebral mesmo, lentidão mental, tem um sentido, tem um motivo, vou te explicar o porquê. A insulina, ela é necessária para fazer o transporte de glicose para dentro do corpo, para dentro das células. Quando você come açúcar em excesso e por muito tempo, esse contrabalanceamento entre insulina e glicose no seu organismo, ele se perde, ele fica mais deficiente, ele perde suas funções naturais. Ou seja, se eu como açúcar demais, meu organismo, meu metabolismo não vai agir da maneira correta. A insulina, ela vai ser criada uma resistência a essa insulina, portanto, as ações necessárias para essa regulação da glicose e do transporte também não vai ser feito de maneira correta, natural. O ponto é, o título desse vídeo, por que o açúcar te deixa burro? Porque a insulina, ela não só age no restante do corpo, mas ela também tem uma ação no cérebro. Então, da mesma forma que a insulina, ela é criada uma resistência à insulina no seu corpo, ela também cria essa resistência no cérebro. Então, as plasticidades cerebrais, elas se tornam deficitárias, a memória é afetada, as suas capacidades cognitivas são quebradas, vamos dizer assim, elas ficam mais fracas, elas não são as mesmas. Então, o consumo de açúcar em excesso e por tempos prolongados, eu digo por tempos prolongados, mas na verdade você já tem estudos científicos que comprovam que pouquíssimo tempo de consumo de açúcar, um dia o seu corpo já começa a ser afetado. Então, se um dia o seu corpo já é afetado, imagina dias seguidos de açúcar em excesso, semanas, meses, anos de consumos desenfreados, vamos dizer. Portanto, se você quer ser mais inteligente, se você quer ter uma capacidade cognitiva melhor, as sinapses neurais forem mais trabalhadas melhor, vamos dizer assim, e também a sua memória funcionar não da maneira precária que quando você consome açúcar acontece, né? De uma maneira mais efetiva, reduz a quantidade de açúcar, se não, acabe por completo. O açúcar, obviamente que você tem a frutose da fruta, né? Você tem a sacarose da fruta, que não é um problema tão grande comparado a um açúcar que é consumido por um bolo, por um chocolate, uma barra de chocolate, um pudim, etc. Então, é menos pesado o açúcar da fruta. Então, se você quer consumir algum doce, que seja pelo menos o doce da fruta, que não é tão complicado, tão prejudicial à tua saúde e tuas capacidades cerebrais do que um açúcar simples consumido por um bolo, por um chocolate, por um sorvete, etc. Então, eu recomendo a todos que acabem com o açúcar da tua vida. Ou pelo menos reduza em grande quantidade. Deixa lá um final de semana, um domingo, não sei, né? E mesmo assim, tente não exagerar. Tem um doce, tá com uma vontade de doce, come uma fruta. Come uma fruta. Hoje em dia você tem barras de proteína aí, com whey protein, que também facilitam demais, porque é um docinho, só que não tem a quantidade de açúcar que um doce normal tem, né, no que você acha no mercado. Eu digo que o papel do canal, ele é a busca das virtudes, ele é a busca da ordem da nossa vida. E a ordem em diversos sentidos, né? A ordem do corpo, ou seja, o equilíbrio do corpo, da tua saúde, a ordem da alma, a ordem intelectual, mental,
Ou seja, buscar esse equilíbrio e colocar as coisas no caminho certo. Não inverter os graus de importância, colocando coisas que não são tão relevantes na vontade de Deus para a nossa vida, em primeiro, e deixar as coisas mais relevantes para o final, ou para segundo, ou para terceiro, ou para quarto. Ou seja, quando a gente ordena a nossa vida, por exemplo, na questão do corpo, da saúde, em relação ao açúcar, todo o resto começa a se ordenar, porque você percebe, quando eu como açúcar demais, eu fico mais letárgico, mais fraco, mais preguiçoso. Isso afeta o que eu tenho que fazer, algum trabalho, cuidar da minha família, eu fico jogado, sem energia. Eu não tenho energia para brincar com meu filho, com a minha filha. Eu não tenho energia para limpar a casa, porque está bagunçada e está suja. Ou seja, é um ato, um alimento que você ingeriu, o açúcar, em excesso. E olha a consequência que isso trouxe para a tua vida. Desregrou tudo, desordenou tudo. Então, vamos buscar a ordem. Busquemos a ordem. A ordem das coisas no seu lugar. Isso é o mais importante. Nossa vida mudará completamente se as coisas estiverem no seu lugar. Beleza? Vamos colocar essa meta, então, reduzir a quantidade de açúcar no nosso dia. Tá bom? Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.